Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo e podendo usar deste meio que nós temos agora para nos comunicar. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos concede uma forma ou outra para que a gente possa estar assim, podendo falar da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos que essa misericórdia é estendida nesses dias e muitas pessoas têm questionado em relação a Deus nesses momentos de pandemia, momentos de crise. Vemos também muita discórdia, as pessoas, cada um fala uma coisa, mas nós estamos firmes. O irmão Anísio trouxe uma boa palavra hoje na IBD, mostrando a vida de alguns servos de Deus que também por ansiedade, temor e tomaram algumas atitudes não corretas. Nós também, na nossa vida diária, no nosso caminhar cristão, muitas vezes também nós tomamos uma decisão que não agrada ao Senhor. E é importante que nós, como servos de Deus, tenhamos a humildade de reconhecer as nossas atitudes e procurar mudar o nosso jeito para que o Espírito do Senhor atue mais. E é interessante que até eu comentei no grupo sobre a palavra que o irmão Anísio nos trouxe, que a fé nos leva à obediência. E a obediência nos traz bênçãos de Deus. Irmãos, quando nós pensamos em tudo que está ocorrendo, e muitas vezes até nós nem sentimos que Deus está agindo, mas podemos ficar na perfeita paz. Deus está no controle e Deus está agindo. Amém? Irmãos, vamos trazer uma palavra de reflexão, uma mensagem nesta noite à igreja, a cada um de vocês que está aí no seu lar, recolhido por causa da pandemia. Eu gostaria que nós pensássemos sobre um texto muito interessante que se encontra em João capítulo 5, versículos de 1 a 9. Vou fazer a leitura e depois nós vamos desenrolando o tema que será: você quer ser curado? Você quer ser curado? Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Dizem os historiadores, os pesquisadores bíblicos, que esta festa era a Páscoa. Mas, irmãos, eu não quero aqui pensar no sentido da festa, pois isso para nós, nesta mensagem, será irrelevante. Mas sim, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho no quadro de uma pessoa que está enferma, numa maca, for abandonada pela própria sorte.
Este homem não sabia o que era esperança até o dia que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas também estão aí caminhando, não sabem o que é esperança. Mas o dia que eles encontram Jesus Cristo, eles sabem o valor de ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este milagre é o cumprimento da profecia de Isaías 61, 1 e 2, e o próprio Jesus menciona em Lucas 4, 18 a 21. É bom nós lermos para começarmos a entender um pouquinho aonde o Senhor Jesus quer nos mostrar e quer nos ensinar. Lucas 4, os versos 18 até o 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esta profecia de Isaías, e nós também sempre temos falado e aprendemos também nos livros, de que Isaías é o profeta messiânico. Em todas as escrituras não há mais registros das profecias acerca de Jesus Cristo do que no livro de Isaías. E aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, lendo o texto de Isaías 61, 1 e 2, ele diz: hoje está se cumprindo essa escritura, ou seja, nele próprio se cumpria as escrituras. Meus irmãos, meus queridos, que bênçãos maravilhosas o Senhor Jesus tem derramado sobre a terra. Como eu disse na abertura, muitas vezes nós, pela nossa própria falta de fé e a nossa incapacidade de ver mais além com os nossos olhos espirituais, muitas vezes nós permitimos que os olhos humanos interrompam uma visão espiritual. Nós não conseguimos ver as bênçãos e o amor e a graça de Deus estendida sobre as nações e sobre os povos. Você pode até dizer: mas pastor, como Deus pode derramar as suas bênçãos? Nós aqui acompanhando e vendo tudo o que está ocorrendo. Uma coisa é fato, meus queridos irmãos. Desde que o mundo é mundo, desde que entrou o pecado no Jardim do Éden, o mal está e tem dominado o mundo. E a Bíblia diz que vem pestes, vem desgraças, vem tantas coisas terríveis, e isso nós não conseguimos, digamos, nos libertar, porque nós estamos aqui na Terra. Então nós, olhando as Escrituras, nós temos que começar a orar, pedir a Deus que os nossos olhos carnais não impeçam que a gente possa ver através dos nossos olhos espirituais as bênçãos dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Cientistas estudiosos não conseguem explicar este fenômeno. Como um homem simples de Nazaré, apenas um carpinteiro, pôde realizar tão grande transformação. Transformação essa no mundo. Todo mundo é testemunha, mesmo aqueles que se dizem ateus, mesmo aqueles que se dizem não religiosos, não negam que houve uma grande mudança. Tanto é que nossa geração, a nossa era, ela é identificada antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus fez algo maravilhoso e Jesus tem mudado milhões de corações. Atentemos para esses dois personagens. O texto aqui diz e mostra-nos claramente sobre dois personagens. O primeiro
que nós vemos é este homem inválido. A Bíblia diz que há 38 anos ele era inválido. E isso não quer dizer que 38 anos ele estava ali à beira daquele poço, esperando a oportunidade de ser curado. A Bíblia também não revela o seu nome, apenas diz que ele era inválido. E ali no poço, esperando chegar à cura. Quantos, neste momento, por todo o globo terrestre, estão aguardando uma cura? Estão aguardando, digamos, uma bênção. Estão aguardando algo para mudar as suas vidas. Esposas dobrando seus joelhos, orando para que o seu marido, ou para que o seu filho, ou sua filha se convertam. Alguém clamando por um trabalho, um emprego. Outros clamando, pedindo para que tenha também uma cura física. E outros clamando por uma cura espiritual. Que tristeza! Quando nós olhamos que os pedidos muitas vezes não são respondidos. Que tristeza quando nós olhamos no caso aqui específico, um homem jogado à própria sorte, tão próximo das águas, tão próximo da cura, mas a sua enfermidade o impedia de receber a cura. Meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, minha querida irmã, há algo que você tem clamado incessantemente para que Deus te responda, que você tem aguardado, você tem chorado, você tem pedido, e Deus não tem respondido? Ao lermos esses versos, entendemos melhor o que ele fazia. Este homem, o que ele fazia? Em Jerusalém havia um poço chamado Betesda, que traduzido quer dizer casa de misericórdia. O poço tinha 5 alpendres, por isso muitas pessoas podiam chegar até ele. Eu, quando vou nas minhas férias, nunca deixo de ir até Águas da Prata. É uma pequena cidade turística próxima a São João do Boa Vista, e o que chama a atenção desta estância é a água, muita água. E a última vez que a Rosângela e eu, nós fomos acompanhados de um irmão, o Maurício. Oi, Maurício. Nós fomos até Águas da Prata buscar água. E o que nos encanta é ver 10 torneiras, 12 torneiras ali abertas, jorrando água sem parar. E aquela água vai saindo 24 horas por dia, jorrando das torneiras. E a água excedente, porque ali estão muitas pessoas que vão buscar águas, e aquela água excedente, ela vai para uma canaleta e vai ali para um riozinho, um córrego próximo. Nós, irmãos brasileiros, não damos conta, não damos importância para a água, porque nós temos em muita abundância. Mas para Israel, para o Oriente Médio, água é raro. A água custa muito caro. Aí, quando nós estudamos em escola bíblica e vemos o nosso professor falando das brigas e até mesmo guerras que ocorreram lá no passado, de Abraão para cá, por causa de poços. Lembram os pastores de Abraão com os pastores de Ló? Acabaram brigando e houve até um desentendimento entre Abraão e Ló. Por quê? Por causa de poços. Poços de água. Eram muito raros. O Senhor Jesus se apresenta como uma fonte de água viva. No poço de Betesda, quando o anjo descia, ele agitava as águas. E o primeiro que chegava até a estas águas após ser agitada, era curado. Este homem, pelo problema que ele tinha de não poder se locomover,
Ele não conseguia chegar até o mover das águas. E por muitos anos e anos esperava um milagre. E quando esse milagre ocorria do anjo mover as águas, até que ele fosse se rastejando para dentro do tanque, outro ia à frente dele e recebia a cura. Ele perdeu todas as esperanças. A sua limitação física o impedia de receber a dádiva da cura. Irmãos, também é interessante notarmos que somos muito parecidos com esse homem. Talvez não no sentido físico, mas sim no sentido espiritual. Como eu já havia dito, a nossa limitação nos impede de receber as bênçãos de Deus. Antes da nossa conversão, estávamos prostrados, abandonados, nos nossos próprios pecados, nas nossas próprias dores, nas nossas próprias enfermidades. Estávamos separados de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, sem Deus e sem esperança. A esperança é o combustível que move a nossa vida e cria em nós um desejo por viver. Dá ânimo em prosseguir nas lutas e nas tribulações. Para este homem, não havia mais esperança. Por 38 anos, ele tentou. E nada ele conseguiu. Naquele local estavam muitos enfermos e doentes. Pessoas que tinham mais condições físicas, de ir após ele. E quando ocorria este milagre, eles literalmente o atropelavam e chegavam na sua frente. Em muitas outras circunstâncias, você pode estar se assemelhando a esse inválido. Mas eu te digo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, não perca a esperança. Tenha fé. O segundo personagem deste texto é aquele que exatamente nos traz a esperança. E mais, ele é a nossa própria esperança. O Senhor dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O cumprimento da profecia de Isaías 61, nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus se revela como a esperança na terra aos homens. Nós não precisamos do poço de Betesda, nós não precisamos que um anjo mova as águas, nós não precisamos atropelar ou ser atropelados para chegar até a fonte das águas. Não precisamos. Jesus, vendo aquele homem deitado, sabia do seu estado e que há muito tempo ali ele esperava. E foi Jesus que foi até ele. E Jesus lhe perguntou: você quer ser sarado? Você quer ser curado? Sem dúvida nenhuma, irmãos, esta é a pergunta que o Senhor está fazendo. Você quer ser curado? Se você se sente um inválido, vê que está sem nenhuma esperança, então olhe para Jesus. Não sei se já há muito ou pouco tempo você luta e não vê resultado. Não sei se você já perdeu a esperança, ou se você tema em dar explicações, ou até mesmo achar respostas do porquê ainda não recebeu a cura, não recebeu o milagre. Ali no poço de Betesda havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, mas
Só este homem foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Acredito que os demais se achavam em totais condições de chegar pelas suas próprias condições ao tanque no mover das águas para receber a cura. Talvez muitas pessoas hoje não recebem a cura, não recebem a salvação, porque eles se acham em condições, mesmo sendo cegos, mancos, aleijados, mas se sentem em condições ou se acham merecedores de alguma coisa, e por se acharem merecedores de algo, perdem a capacidade de entender e de compreender o propósito da salvação, de reconhecer que nós não somos nada, que nós somos como este inválido que não tem condições de chegar às águas. E aí é necessário, é importante que a gente possa crer e confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Mas você quer ser curado? O segredo é olhar para Jesus. Este homem inválido sabia que por si só não ia conseguir, ou melhor, não conseguia. Tentou e desistiu. E Jesus chegou até ele e ele olhou para Jesus. Ele confiou no Senhor. Foi assim com a nossa conversão. Quando pedíamos por socorro, clamamos ao autor e consumador da nossa fé, olhamos para Jesus. Foi lá na cruz do Calvário. Ele carregou sobre si os meus pecados, os seus pecados. Olhar para Jesus é ver que o próprio Deus se fez homem, se fez carne por amor a mim, por amor a você. Olhar para Jesus é o segredo. E é um segredo revelado. O que lá no passado para os profetas, para o próprio Isaías, era algo ainda obscuro, um mistério, para nós é a revelação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transforma e muda a vida dos homens. Olhar para Jesus no nosso dia, tantas coisas, tantos afazeres, trabalho, família, lazer, descanso, preguiça, quarentena, passamos a deixar de olhar para Jesus. Ou melhor, muitas vezes, por muitas questões, e agora a quarentena nos permite que a gente olhe para Jesus. Deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, não queremos mais ir à igreja, e agora a igreja com as portas fechadas. Talvez você que não tinha vontade, não tinha desejo de vir à igreja, agora seu coração está batendo uma vontade muito grande. Ah, como eu gostaria de ir à igreja. Mas, meus queridos, eu posso dizer plenamente que vai chegar o dia que essas portas vão estar abertas. E aí você pode satisfazer o seu desejo de vir à igreja. Parem com as desculpas ou parem com conversas esfarrapadas. Ah, se eu quero adorar a Deus, eu não preciso vir à igreja. Ou aqui em casa eu oro, eu louvo a Deus. Ah, meus irmãos, como nós estamos sentindo tanta falta de estar aqui no templo, abraçando os irmãos, conversando com os irmãos, cantando, louvando, adorando, em comunhão. Isso é comunhão. Ser cristão é também ter comunhão com os irmãos. E se alguém, porventura, não tem esse sentimento de comunhão, de estar com os irmãos, precisa rever a sua fé, precisa rever os seus pensamentos. Porque estar com Jesus é estar com os irmãos, é abraçar os irmãos. É olhar para os irmãos e sentir a alegria de olhar para ele e ver Jesus refletido no seu rosto. E muitos, por várias situações, deixam de ler a Bíblia, deixam de se alimentar, deixam de entender e compreender a necessidade da comunhão. E infelizmente muitos já nem querem mais olhar para Jesus.
vão definhando e se tornam como o homem da história, um inválido. Por isso, meus irmãos, o segredo aqui revelado, todos os dias, a cada momento de nossas vidas, quando Jesus te perguntar, você quer ser curado? Olhe para Jesus e diga assim, nós temos muitas curas para realizar em nossas vidas. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Nós precisamos olhar para Jesus. Olhe para Jesus e seja curado. Deus abençoe os amados irmãos, Deus abençoe a amada igreja e nos alegramos pelo fato de que, mesmo na distância, nós ainda estamos mantendo contato. Eu sinto muita falta dos irmãos, muita saudade dos irmãos. Se porventura eu não ligar, irmãos, ligam para mim, que eu ligo para um, ligo para outro e posso, na minha falha, esquecer de ligar para o irmão. Mas a gente tem conversado no Zap e eu gostaria, se você sentiu saudade ou pensou no pastor, na Rosângela, ligue em casa. É muito gostoso receber a ligação de vocês e conversar com vocês também pelo telefone. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Querido Deus, ó Pai de amor, encerramos, ó Deus, esta palavra com a nossa oração para Ti. Ó Deus, eu entendo que tudo está no Teu controle, está na Tua perfeita vontade e nada acontece sem o Seu consentimento. Mesmo que aos nossos olhos pareça algo desastroso, como uma pandemia, como a peste, mesmo que aos nossos olhos pareça tão estranho estarmos em quarentena, fechados em nossas casas, não podendo ter o contato uns com os outros, o Senhor está no controle. E por isso, ó Deus, quando nós vemos essa mensagem, vemos o Senhor Jesus Cristo cumprindo a profecia de Isaías, algo que lá no passado era um mistério. Eles não conseguiam compreender como seria a mensagem de salvação no presente milênio. Mas com certeza, tanto Jó, quando diz, eu sei que o meu Redentor vive, como Moisés, como diz que viria um libertador maior que ele, e tantos outros profetizaram a respeito da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós é tão claro, é algo que nós entendemos, é mais porque nós experimentamos a salvação, nós passamos a beber da fonte da água viva e podemos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, cantar louvores, adorar, glorificar ao Deus vivo. E por isso, nesse momento, Senhor, eu agradeço a Ti. Senhor, aumente a minha fé, aumente a fé de cada irmão que está agora, nesse momento, nos ouvindo, que está passando por lutas, tribulações, e muitas vezes essas lutas, as tribulações, se tornam um empecilho, se tornam uma barreira para que a fé de nosso irmão possa ver com os olhos espirituais. E nesse momento que possamos olhar para Ti e a pergunta que o Senhor nos faz, você quer ser curado? Eu quero, Senhor Jesus. Eu quero ser curado, eu tenho tantos problemas, eu tenho dúvidas, eu tenho anseios, eu quero ser curado. Eu quero ser, ó Deus, um servo mais fiel a Ti. Te louvo, ó Deus, louvo e oro e agradeço pela Sua misericórdia em Cristo Jesus. Amém, Senhor.